Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que diariamente aborda um assunto interessante, personalidades marcantes da cidade e da região. E conhecendo essas personalidades, né? Quem faz a vida de nossa cidade, de nossa região. E hoje, mais um assunto interessante, mais um convidado muito especial. Estamos aqui recebendo e agradecendo o convite por ter aceito participar desse nosso Pense Nisso, o José Dimas, vereador em São José dos Campos, grande amigo, que nós cumprimentamos no nosso Pense Nisso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, ficou muito honrado, né? Muito contente. Esse novo canal que vem só agradecer a nossa região, né? Então, parabéns ao Luiz, ao César. É um prazer, disse eu plenamente. Prazer é nosso. Vamos conhecer um pouquinho desse vereador que representa a Câmara Municipal de São José dos Campos. Ele é vice-presidente da Câmara e é também líder do governo municipal, líder do governo Felício Ramute. O senhor é natural de onde? Sou natural de São José dos Campos, nascido aqui na Vila Rossi, Santana, região norte. Viveu a infância, adolescência em São José? Estudei ali em Santaninha, estudei lá no Maria Luísa, no Senai e também na ITEP. Então, minha vida de estudo foi tudo aqui em São José dos Campos. Tem lembrança da São José dos Campos na sua infância? Puxa vida, isso é fantástico, né? Eu me lembro que com 12 anos, a minha mãe já era falecida, eu tinha 10 na época quando ela faleceu. Meu pai estava no hospital e eu, um bom filho, né? Fui morar com a minha avó. Minha avó falou, você é muito bom neto, é melhor você morar um pouquinho com seu tio. Então passei 3 anos morando com meu tio Adão e tia Tereza, e eu me lembro nessa época, escutava as músicas dos Carpenters, lembra disso? Segundas-feiras chuvosas e tal. E nessa época que eu gosto de recordar da minha adolescência, lá eu trouxe toda uma motivação para ter um propósito de vida hoje, né? Então lembro com grande alegria do tempo da Vila Rossi, trabalhando lá na lavoura, colhendo lá batatas, inhames. Então tenho boas recordações. Quantos irmãos? Tenho mais 4 irmãs, 2 empresárias no ramo de alimentação e 2 professoras. E aquele menino que ia para o Santaninha para estudar, tinha algum sonho de infância? Engraçado, meu pai sempre participava da doutrina espírita, minha mãe também, né? Então foi sempre doar, ajudar as pessoas. E eu copiei, né, essa herança dele, esse legado de ajudar as pessoas. Então eu acho que a minha vida, né, por onde eu passei, onde estou agora, é marcado por esse tipo de propósito de ajudar as pessoas. Então, eu acho que tem a ver com os meus pais. E a adolescência, como é que foi? A adolescência já foi um pouco mais avançada, né? Precipitada. Grandes recordações lá do tempo de Santaninha, da Elite Clube, né? E também do RAC, né? Bosquinho. Então, tempo de Senai, tempo de ETEP, entrava nas danceterias, né? Nas discotecas. E aí também não escondo, não. Cheguei até a ter amigos e não amigos, né? Descaminhos aí. Cheguei até a experimentar um pouco desse mundo aí de drogas, vício, mas fui e já voltei logo, né? Então, mas amigos de faculdades, normalmente a gente tem essa experiência. Mas boas recordações, boas amizades e, inclusive, semana passada eu estive recordando com os amigos esse momento muito bom aí da turma de Santana. E qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego, como eu disse, não foi na lavoura, não, foi de engraxate, lá na Praça Antônio Prado, uma caixinha, direitinho, lembro que engraxava, tinha 10, quase 11 anos, todo final de semana lá engraxar, já tinha o meu dinheirinho, e eu ficava tão animado em engraxar que certa noite eu voltei, e aquela noite rendeu bastante, fiquei, contente, né? Mas voltei para casa 10 horas, as ruas com muitas pessoas, né, músicas e tal. Cheguei em casa, a minha avó me recebendo, né, morava com a minha avó. E falei, vó, mas o que está acontecendo? Ninguém vai dormir? Ele falou, não, hoje é Natal. Hoje é Natal. Então, meu primeiro Natal, meu primeiro emprego, a gente não esquece. E aí, uma vizinha chamada Dilma, uma japonesa, havia trazido lá um arroz assim, todo enfeitado, né? Então, esse primeiro emprego de engraxate foi marcado também o primeiro Natal inesquecível.
E rendeu bem aquele Natal, hein? Rendeu bem, aquele Natal foi muito bom, engraxate dava um bom dinheirinho. Você falou que estudou na ETEP também, estudou no Senai. Qual a qualificação profissional sua? No Senai eu fiz mecânica geral e na ETEP eu estudei o curso técnico que havia naquela época, né? A minha inscrição era 5577, quer dizer que eu entrei lá em 1977. Aprendi muito nessa escola, né? E logo aí, depois eu fui fazer uma faculdade de engenharia em Mogi das Cruzes. E formou-se engenheiro? Eu fiz até o 5º ano. Quando estava no 5º ano, no penúltimo ano, eu tinha uma experiência muito profunda aí. A minha família tinha uma doutrina espírita e eu não sabia muito bem o que queria, mas tinha um bom emprego, bom salário, tinha carro, né? E 5º ano de faculdade, estava me achando. Mas, ao mesmo tempo, já estava na Vibras, trabalhei na GM 4 anos e na Vibras 7. Você sabe, um jovem com dinheiro, né? Com muita alegria, né? Se achando. Mas não estava feliz. Voltando da faculdade, certa vez, uma colega perguntou, e aí, Dimas, você está contente? Eu falei, vou ser sincero, não estou contente com a vida, não, e fui explicando. Ela me convidou para ir num grupo de oração da Renovação Carismática Católica, que ficava na igreja do Vicentino Aranha, lá nos fundos, e eu fui nesse dia. Passei em frente à Sesshonoe, porque eu tinha participado também da Sesshonoe, tinha lido os livros de Masaharu Taniguchi, lido a história dele, e foi nesse dia, 23 de novembro de 83, eu tive uma experiência profunda com a Bíblia, e entendendo um pouco. Nesse momento, mudei um pouco de rumo, e em 1 ano, 2 anos, eu decidi ir para o seminário, por isso eu larguei a faculdade no 5º ano. Em 83, eu fui para o seminário em 86. Em 6 de março de 84, num carnaval, num retiro chamado Rebanhão, que acontecia e acontece lá em Cruzeiro, através da Canção Nova, né? Ali marcou definitivamente a minha experiência com Deus. Ali houve uma conversão mais profunda. Comecei a ler a Bíblia. Aí comecei a modificar os meus hábitos e ali teve um novo renascimento, né? Mudou completamente. Então foi nesse sentido que eu percebia que eu poderia ajudar mais as pessoas. Eu acho que eu tinha uma missão e tenho uma missão mais profunda. E aí eu decidi realmente aprofundar. Em 2 anos eu fui logo para o seminário. Foi muito rápido a minha ida para o seminário. E foi difícil essa decisão de deixar uma empresa para ir para o seminário? Olha, foi difícil, mas quando você está muito empolgado, muito apaixonado, né? Muito apaixonado, você não mede muito as consequências e depois eu teve que tomar a decisão de sair do seminário por conta disso, foi muito rápido demais. Mas não foi difícil porque eu já tinha uma certa estabilidade, deixei a minha família e minhas irmãs com uma condição mais tranquila, meu pai também. Foi desafio para elas também, né? Porque eu ajudava, né, financeiramente a minha família, mas falei com os amigos e havia um apoio, passei por algumas entrevistas, decidi ir para o sul do país, porque eram os padres do Sagrado Coração de Jesus, padre Nelson Tacchini, padre Tarsílio Bach, que era da Catedral São Dimas, eu participava ali na Catedral São Dimas, e por conta da influência desses padres, eu fui lá para Santa Catarina, e o bispo Dom Eusébio era o nosso grande motivador vocacional aqui. O Dom Eusébio acabou indo para Santa Catarina também, né? Ele ficou um tempo aqui, depois foi ser arcebispo lá em Florianópolis, e depois foi para o Rio de Janeiro, e agora bispo emérito, morando aqui em São José. E o senhor ficou quantos anos no seminário? Seminário eu fiquei 11 anos. Eu fiz todos os cursos de preparatório, aí latim, italiano, e fiz estágio também, e fiz um tempo que chamava propedêutico e 2 anos de noviciado, você fica mais incluso, mais fechado. E depois fiz um estágio por 6 meses na cidade de Formiga, lá em Minas Gerais, terra do meu colega de turma, que é o padre Fábio de Mello, na época era o frater Fábio de Mello, e eu fiz o estágio, depois fiz filosofia em Brusque, pela faculdade de Blumenau, e terminando a faculdade, aí eu decidi voltar mais para perto, aqui de São José dos Campos, e fiz então a teologia pela PUC do Rio, na cidade dos Deonianos, na Faculdade dos Deonianos em Taubaté. E nesses 11 anos de seminário, o senhor tinha intenção ainda de prosseguir ou chegou algum momento que
O senhor deu uma titubeada, falou, será que eu estou indo para o caminho certo? É um processo, né? É um processo. Quando você fica muito distante da família, no meu caso, fiquei lá, e você começa a rever, você começa a fazer ajustes, né? E perceber se é aquilo mesmo. E Deus vai falando. Só que se você não perceber, como dizia o padre Faria, se não perceber, você começa a namorar, se não perceber, começa a casa, se não perceber, e vai ficando. E eu percebia, mas não tinha talvez aquela coragem suficiente para tomar a decisão de sair, porque há um peso muito grande. Você foi, tem que ser, né? E eu fui, e quando eu vim para São José dos Campos, logo fui fazer estágio lá no Campo dos Alemães, com o padre Marcos Aurélio e o padre Afonso, aprendi muito. E quando você aprende, se doa e vai fazendo, tudo dando certo, resultado, você fala, estou no caminho certo, né? E então, por alguns momentos, eu falei com o meu diretor espiritual, falei até com o padre Ednei, na época também tinha outros padres que me ajudaram. Mas, enfim, chegou a ordenação, fiquei diácono, fiquei padre no dia 25 de julho de 98, mas logo no terceiro ano eu percebia que precisava e faltava um aprofundamento nesse discernimento. E como é que foi esse momento que o senhor soube que seria ordenado padre? Então, eu falei para você, a gente vai tocando, a gente não percebe, né? Da minha turma era o padre Davi, né? Que saiu da Ferreira, que deixou, e o padre Betão, Alberto Conde, né, da minha turma. A gente conversava muito, mas eu sempre achava que as coisas depois ia dar um jeito. Depois, sabe depois resolve, depois dá um jeito. Não que eu não gostasse de ser padre, gostava das pregações, de fazer as homilias, de fazer um bom casamento. Aliás, isso vai ter um tema de um livro que eu pretendo um dia lançar, né? E deixei boas... O que eu fiz nesse tempo de padre, o que eu fiz e falei, eu fiz com o maior gosto, com maior dedicação mesmo. Mas eu estava mais perto das famílias do que de uma vida sacerdotal. E procurei 2 padres amigos, o padre Ney e o padre Geraldinho, procurei uma psicóloga que também era da diocese, conversei com os amigos e foi criando um processo de discernimento que durou 1 ano para depois eu tomar a decisão de sair. Zé Dimas, bom, foi ordenado sacerdote, né? Qual foi a emoção de celebrar a primeira missa, principalmente aqui em São José dos Campos? Bom, a emoção foi grande. A primeira missa foi no dia 25, à noite, na catedral. Uma catedral que eu participei, o primeiro momento da minha vida de igreja ali, né? Então, nada incomparável como ser um padre, como ter as mãos ungidas para você ofertar o sacrifício da missa. Hoje, né, continuo, sou católico, amo a minha igreja, né, participo ali na catedral já da pastoral familiar, já há mais de 10 anos, mas a experiência de ser padre, de ouvir as pessoas celebrar a missa e perceber a presença de Deus como um instrumento. Não somos nada, né, limitados, pequenos e pecadores, mas Deus a si mesmo usa de um canal enferrujado para fazer muitas maravilhas. Até hoje eu encontro com muitas pessoas, nem me recordo, nem me lembro do que eu falei, mas as pessoas vêm agradecer de alguma dica, de uma orientação que serviu para orientá-las, né? Então é muito gratificante. Sou grato a Deus por esse tempo que eu passei na igreja. O artista, quando ele vai estrear um espetáculo teatral, né, ele convida os amigos, os familiares, né? Nós aqui na TV também, hoje vai ter o programa, assista lá. E o padre, é a mesma coisa? Convida os amigos, os familiares? Eu sempre tinha essa preocupação de você ir, né, ser padre, porque a família quer, porque os amigos querem, porque a gente ouve tantas histórias, né? Eu sempre falei que a minha família fique mais e tal. Eu nem comprei roupa, preparando, né? Quer ser padre, né? Já compra a roupa já no primeiro dia de seminário, né? Mas eu fiz conta de convidar os meus amigos da faculdade, né? Tem 3, inclusive, que eu gosto muito, que é o Tuxê, que hoje está com AVC, estive na semana passada em Jundiaí, na casa dele, também uns amigos de São Paulo, convidei o pessoal de Santa Catarina e os amigos da Vibrasa, GM, tem uns amigos. Então, nesse dia, fiz questão que esses meus amigos que participaram da minha história estejam presentes nesse momento. E o senhor foi padre há quantos anos? Eu fui exatamente há 5 anos. Fui no Alto da Ponte como vigário, depois administrador lá na Vila Paiva, na paróquia São José Operário, recém-fundada, criada naquela época.
Depois, aliás, ajudei na paróquia de Santana, onde eu nasci e cresci, e depois o bispo me confiou, então, a Rádio Mensagem, que eu fui assessor de comunicação da diocese, e os últimos anos eu passei na paróquia Santa Terezinha, ali na Vila Letônia. O senhor era uma pessoa muito influente dentro da Igreja Católica, né? De muita credibilidade entre os padres. Quer dizer, o senhor marcou seu nome no celibato. Verdade. Eu sou grato a Deus pelas pessoas, pelos padres, pelos bispos, né? Por onde eu passei, aprendi muito, né? Eu digo que eu aprendi a ser gente, a ser humano, né? Dentro da igreja. Então, eu tenho essa dívida, né? Essa gratidão, e tudo que eu faço, para mim, a minha missão hoje, né? Ser político, para mim, é uma missão, né? Dinheiro público é sagrado. Então, eu sinto que eu saí da igreja, mas a igreja não saiu de mim, não. E quando foi o momento que o senhor saiu da igreja? Achou que era o momento de deixar a igreja? Esse momento foi... Eu conversei com vários amigos, conversei, como eu disse, com a psicóloga Yamara, né, que é de uma linha que eu gosto muito, da logoterapia, que é a terceira escola de psicanálise de Viena, né, Freud, Adler e depois o Viktor Frankl, né, que fala do sentido da vida, do propósito. Na vida só vale a pena se você tiver um propósito de vida. Então, estudando um pouco mais, eu percebi. E a Yamara me ajudou muito a ver essa dimensão de propósito, de ajudar. E depois que eu passei por ela, o problema é que não era tomar a decisão de sair, mas porque eu tinha entrado, não tinha feito um processo de entrada adequado, né? Procurei 2 padres, como eu disse, Padre Geraldinho e Padre Dinei, conversando com eles, e aí depois de 6 meses eu marquei a data, né? Falei com o bispo, escrevi várias cartas e foi, né? Daqui a 1 mês, daqui a 15 dias, né? 6 meses antes havia avisado. Então, a última carta que eu escrevi ao bispo, 15 dias depois ele me chamou, perguntou se era isso mesmo que eu queria. Eu falei, havia dito para o senhor no começo do ano, eu só mandei uma carta há 15 dias atrás, eu só fico preocupado, depois de 15 dias o senhor me chamou. Ele falou, não, eu já senti que você já sabia o que queria, tá? E por isso eu vim para combinar o que está faltando, qual que é seu momento. Essa preocupação, você vai sofrer um pouco, porque ninguém é preparado para deixar o sacerdócio, né? Ninguém é preparado para deixar um casamento, para terminar um relacionamento. Então, vai ter muitas conversas, muitas perguntas, tem que estar preparado para isso. E, de fato, aconteceu. Logo que eu saí, né? Deixei na primeira semana, saí no janela, falei, o que eu vou fazer agora? No domingo, 6 da manhã? Mas foi assim, eu sou grato ao Ricardo, né, Ricardo e Fátima, que cederam um apartamento, que eu fiquei lá um período, né, 2, 3 meses. Então, né? O que eu ia perguntar é isso, qual era o propósito seu em deixar a igreja? Vou fazer o quê? Já tinha alguma coisa em mente ou não? Eu tinha em mente, eu sabia que Deus não ia me abandonar, não ia me desamparar. Como eu havia trabalhado já há 11 anos, eu saberia que alguma oportunidade de trabalho eu teria, mesmo porque eu já nessa época tinha feito uma pós-graduação em comunicação social, né? E tinha feito também até o 3º ano de jornalismo na Univap. Então, eu trabalhava na Rádio Mensagem, falei, e eu tive ajuda também de um casal, né, o Carlos e a Cristina de Grandes, que me ajudou a preparar um currículo. Mas, quando eu saí, quem me ajudou mesmo foi o professor Cláudio, que é um dos sócios da Escola Tableau, que me deu uma oportunidade. 15 dias antes já tinha conversado com ele a esse respeito, né? Então, eu saí, fiquei pouco tempo fora, já entrei no mercado de trabalho. Mas aquele menino lá da Vila Rossi, aquele adolescente que também frequentava ali as baladas daquela época, tinha em mente ser um político? Não pensava. Eu só pensava que poderia ajudar alguém. Para dizer que não, eu passava ali no viaduto, a viaduto Raquel, que fica ali perto da Câmara, eu olhava o passo e via lá aqueles andares, né? Eu falei, puxa vida, ali seria um bom lugar para trabalhar. Só passava em mente assim, né? Mas eu me lembro que eu estava ali e um dia o telefone tocou, eu estava no massagista, porque eu havia torcido uma coluna, e até o Antônio Leite que me tinha indicado um massagista, e o telefone da secretária do Cury, que havia pedido para eu conversar. Nesse dia eu fui conversar com o Cury, e foi nesse dia que
que eu comecei a trabalhar. Foi dia 1º de outubro, inclusive, dia de Santa Terezinha. Não tinha noção de que um dia poderia trabalhar na prefeitura e ser candidato, enfim. Mas eu sabia uma coisa, que... Então foi o primeiro convite político, foi do Cury para trabalhar na prefeitura. Na verdade, o último dia de padre, no dia 13 de junho, eu celebrei a missa, como era a última missa, e era a missa 7º dia da mãe do Beni, da Cooper, e estavam vários lá, inclusive um médico lá, vários médicos e tal, e eu dei a minha história para a família do Beni, né, o irmão dele que pegou esse dia. Acabou a missa, eu despedi deles, uma última missa, e eu fui na posse do presidente da SAB da Vila Letônia, que é o Renault, da sorveteria. Lá estava sentado a Juana, o Álvaro, que era da SSM, e o Emanuel Fernandes. O Álvaro falou: benção, padre. Eu falei: Deus te abençoe, aproveite que até meia-noite, hoje é o último dia. Ele falou: vai embora, vai sair? Eu falei: não, vou deixar de ser padre. A Juana abriu o olho e falou: o que é isso? Como é que funciona isso? O Papa deixou, está liberando? E o Manuel sempre me chamava, né, do padreco, que não tinha cara de padre. Aí começamos uma conversa que não foi até meia-noite, né, aquela conversa. E na última conversa, o Manuel falou: passa lá que a gente vai conversar. Eu não tinha entendido de passar lá, só depois de um mês que eu passei lá. E aí deu certo, ele falou: sempre a gente ia conversar e tal, e pediu para eu conversar com o Cury. Então eu saí em julho, trabalhei 3 meses na escola Tableau, e depois de 3 meses eu fui trabalhar no governo. O senhor trabalhou na Secretaria de Governo, né? E aí eu entrei numa sala e fiquei lá 10 anos na mesma sala. O senhor foi assistente, assessor da Claude, né? Claude Médio, né? Começou, eu fui assessor por 2 anos, o prefeito era Emanuel, e o secretário de governo, por 1 ano, era o Eduardo Cury. E eu fiquei lá 1 ano. Depois ele saiu para ser candidato, aí entrou a Juana, então eu trabalhei com a Juana mais 1 ano. E nos 8 anos do Cury, cuja secretária foi a Claude, eu fiquei lá como chefe de gabinete durante 8 anos. E teve um período que o senhor assumiu a Secretaria de Governo também, né? No ano de campanha, 2012, quando a Claude saiu, né, eles me chamaram para, se possível, candidato a vereador. Né? Na primeira vez, chamaram 3 ou 4 vezes. Na primeira vez, eu não sabia, não queria e não tinha experiência. Na segunda vez, eu não queria, tinha pouca experiência e sabia o que era. Aí, na terceira vez, não conseguia sair, mas eu fui falar com a Claude. Claude, estão me chamando para ser candidato, eu quero servir, mas não sinto que é o momento, porque no governo você conhece muitos vereadores, sabe como é que funciona. Ele falou: Dimas, eu tenho uma boa desculpa para você não aceitar. Eu vou sair, vou deixar de ser secretário de governo, para sair, se possível, a escolhida para ser, né? E eu vou indicar você para assumir aqui interinamente a Secretaria de Governo. Eu falei: que é isso? Você está brincando? Ele falou: não. Eu falei: não, mas você tem que falar com o Cury primeiro. Ele falou: já falei com ele, está certo. Então, acabei assumindo por um período ali a Secretaria de Governo. E ela também me ajudou, porque a gente sempre conversava bem. Qual a diferença de ser um sacerdote para um assessor político? Eu acho que quando você tem a espinha dorsal, essa mente de servir as pessoas, de saber que você está ali, porque as ovelhas são as mesmas, né? Na cidade, na igreja. Então, saber que as pessoas estão ali e você está para servir. Então, quando você quer ajudar, quer servir, e você tem um instrumento, tem um poder, isso fica mais fácil, né? Nem sempre dá para fazer aquilo que as pessoas querem, porque você tem a limitação, né? Olhando o bem comum, a necessidade, e o que tem, né? Você tem que tomar algumas decisões. Então, eu sempre aprendi com o mestre Emanuel Fernandes, que governar é você tomar decisões, né? E, graças a Deus, decisões nem sempre são tão fáceis, mas quando você quer ajudar a maioria das pessoas, isso fica mais fácil. Bom, ele escapou algumas vezes do convite de ser candidato a vereador em São José, mas teve uma aí que ele não pôde escapar, não, e aí ele enfrentou essa batalha. Bom, o senhor disse no bloco anterior que rejeitou alguns convites para ser vereador na cidade, mas teve um momento em que aí não pôde dizer não, e como é que foi esse momento? É verdade, né? Então, esse momento foi, acho que eu vou dizer na cidade de Cruzeiro, não sei, interessante. Mas quando eu saí, nós perdemos a eleição, né? Ficamos fora do 2013, 14, 15, o ano mais difícil foi 2014 para mim. Mas um parênteses aqui, eu quero agradecer algumas pessoas. Eu não tinha preparado para perder a eleição, né? Você sai, fica fora, o que você vai fazer e tal.
O Walter Reich me ligou, na época estava no governo, apoiando o governo do Carlinhos, ficou por um período, me ofereceu a possibilidade de trabalhar, eu falei, sou muito grato, mas não dá, porque aí eu vou defender um governo que era o contrário, à época. Eu tenho a fidelidade ao Manuel, ao Cury, o Ciborgue também foi me procurar, o Robertinho da Padaria e o próprio Carlinhos com o Marco Aurélio me convidaram para compor aí o governo na época. Então, sou muito grato a essa época, mas fiquei firme. Foi difícil, mas em 2014, na época da campanha para deputado federal, o Eduardo Cury me ligou e me disse se eu poderia ajudá-lo nesse processo da campanha, que ele seria o substituto na campanha do Emanuel. E eu falei, mas fazer o quê? Bom, motorista, telefonista, assessor, não tem hora para começar, não tem hora para terminar e talvez não ganhe muito nada, né? Era comum nos cruzar pela cidade aí, né? Exatamente. Bom, e eu falei, tá bom, topo nisso. Falei com a Silvia, minha esposa, né? Conversei com ela. E aí saí, eu tinha montado um pequeno lugar da Herbalife, que eu comecei a aprender um pouco dessa vida saudável e tal, e como eu tinha feito coaching também, então tinha um escritório que atendia coaching mais pessoal, personal. Nessa época, então, andando com o Cury e muitas vezes com o Emanuel aí no Vale Histórico e nas ruas das cidades aqui, eu senti que eu poderia ajudar as pessoas através da vereança. E por várias vezes conversei com o Cury e o Emanuel, perguntando, né? Daí o Manuel me disse, Zé Dimas, tem 5 coisas que precisa analisar. Primeiro, fale com a família, né? Segundo, fale com os amigos. Se um dos dois aí tiver dificuldade, é melhor esperar. Mas se tiver apoio da família e dos amigos, porque é um sacerdócio também, ser político. E os amigos também, se os amigos são sinceros. Pega lá um grupo de 20 pessoas, amigos, e pergunta, estou pensando nisso aí, e vê a reação deles. Se tiver lá a maioria que fala assim, você tem pavio curto, não é isso com você e tal, é melhor não entrar. Terceiro, prepare um bom discurso. Depois, veja a questão financeira, que vai ter que ter um pouquinho para fazer, a campanha tem um certo custo. E, último, veja se é o momento, se é agora, se espera um pouco ou se já passou. Eu fiz isso aqui, analisei, e aí fui fazer as minhas orações. Claro, tudo que eu faço eu peço a luz de Deus, a orientação de Deus, então eu acho que esse um pouco esse caminho. Conversando com o Manuel e com o Cury, e acho que Deus me deu uma dica e falou, está na hora que você pegar uma nova missão. Bom, conseguiu a legenda, é candidato a vereador, e aí como é que foi a batalha aí para pedir o voto? O que é a batalha? Como eu fiz engenharia, chamei um amigo meu chamado Luciano Rodrigues, também fora estudante de jornalismo, engenharia em Mogi. Chamei o Luciano e falei, essa é a estratégia. Já conheci o Luciano, ele também é de Santana, e montamos uma estratégia de montar uma equipe, e aí criamos assim, pessoas de credibilidade, falando com pessoas de credibilidade, falando da nossa história, do nosso projeto, e aí você vai criando uma velocidade de confiança. Então, nomeamos algumas pessoas, fizemos algumas pequenas reuniões e criamos aqui o jeito. O Emanuel fala, olho no olho, falar a verdade, o governo se mede na hora da campanha, quem faz campanha prometendo, governa fugindo, quem faz campanha batendo, xingando, governa apanhando. Essas dicas, né? A eleição é um contrato que o povo paga à vista e recebe parcelado, você tem que entregar, né? Ou renovar o contrato ou não depois. E com o Luciano nós fizemos uma estratégia. Aí montamos uma equipe, logo veio a Edneia, a Neia, que é uma jornalista, que tinha trabalhado já com o Cristóvão Gonçalves, que também me ajudou bastante nessa campanha, e fomos montando o time. Depois o Eduardo Gaudio também, que tinha uma experiência. Esse time, eu recebi um e-mail de um rapaz chamado Emerson de Paula, dizendo que eu senti no meu coração a vontade de te ajudar. Falei, uma agência de marketing oferecendo. Aí fui lá conversar com ele, e de fato ele queria ajudar mesmo, falou, se der certo, estamos juntos, eu quero ajudar. E deu certo, fizemos uma campanha muito boa, simples, custo baixo, e o Hermes também faz parte da nossa equipe. Então, esse é o time. Então, foi uma campanha inteligente e, por isso, uma campanha vitoriosa, né? Mas aí, aquele menino da Vila Rossi, aquele jovem adolescente, o sacerdote, se viu eleito na cidade de São José dos Campos. E aí? A responsabilidade.
É muito grande, né? Porque você representa 21 vereadores, você tem o peso de fazer a coisa certa, né? Ainda mais no país, nessa época que a nossa classe também não ajuda, né? Então, algumas pessoas perguntam, mas é difícil ser vereador? Eu falo, difícil ser esposa de vereador, filho de vereador, ser irmã de vereador, porque a família, todo o entorno que te conhece, sofre com isso. Eu me lembro que eu tinha marcado uma viagem para Portugal já em 2016, né? Pagando antes, né? E aí ganhei a eleição, falei, agora não vou deixar de viajar, né? Aí fui em maio, né? 100 anos lá de aparição de Fátima, fui eu e a Silvia, e eu me lembro que alguns jornais ligaram para saber se eu tinha arrumado atestado médico para faltar à Câmara. Não, faltei mesmo, descontou duas sessões, né? Foram descontadas, né? E logo em seguida, todo dia 16 eu costumo sair com a Silvia, a gente costuma comemorar um pouco, né? Fazer um dever de sentar, né? Que a gente fala. E aí um colega me postou lá, né? Eu coloquei uma foto, ele falou, Dima, já está gastando o nosso dinheirinho? Então, mas quando eu já disse, né? Para mim é missão. Ser vereador é missão. A gente ouve muito, não é fácil, mas se você está com esse propósito, você escuta muita coisa, você releva, né? Deixa quieto, você engole muito sapo, gosta muito da flor, né? E vamos tocando, né? O senhor tem trabalhado muito pela cidade aí, em todas as áreas, né? Mas o seu foco maior é a zona rural, né? Logo depois da eleição, nós sentamos no nosso time, conversamos e vimos por conta dos apoiadores do Felício. Só eu ter sido eleito aqui, conheci um pouco mais a região norte, nós decidimos pegar essa região norte, a zona rural, e eu acho que a gente acha, né, que escolhe muito, mas o homem lá de cima, Deus sabe os caminhos, né? E é uma área que precisava um apoio, é uma área que já passou o vereador Tampão, Miranda Web, cada um deu a sua contribuição naquela área, e nós fizemos essa opção de apoiar o setor agrícola e o setor rural de São José dos Campos. E uma boa sacada, uma bela ideia foi o Poupa-Tempo Rural, né? Exatamente. Poupa-Tempo Rural, no começo seria o nome certo é o Ponto Rural, mas o Poupa-Tempo Rural veio dessa nossa indicação. No 11º dia do nosso governo, nosso mandato, nós fomos lá na Secretaria de Agricultura em São Paulo, né? O Valverde nos recebeu e o Arnaldo Jardim era o secretário estadual. Então, a nossa ideia era ter um lugar onde os produtores, os moradores, aqueles que tinham ligação com o setor rural, pudessem ter as informações. Hoje nós temos, então, a região, o escritório regional do INCRA, né, lá no Poupa-Tempo Rural, que fica lá no Centro Comunitário do Alto da Ponte, que tem feito um trabalho maravilhoso sobre a regência do Vinícius Correia lá. Falando do Vinícius, o Vinícius está devendo aqui uma participação do nosso pensionista para falar sobre ambientalismo, que ele é um perito ambiental, né? Por excelência. Então... Ele tem as duas coisas, ele é ambientalista, tem gestor ambiental, mas também tem um pé fincado, porque é filho de produtor, é produtor e sabe da dificuldade do homem do campo. E o que mais o senhor tem feito para a zona rural da cidade? Por exemplo, as estradas rurais, elas estão melhorando? Porque nós tivemos um período aí que judiou bastante aí do homem do campo, né? Período das chuvas, né, principalmente. Nós temos mais de 500 quilômetros de estradas rurais aqui em São José, também juntando ela a São Francisco Xavier. Por isso, uma da nossa ideia, e o Felício aceitou, e o Anderson aplicou, que criou agora um setor de administrador urbano lá em Santana, na região norte, e o administrador rural, que é o Marquinhos, né, que cuida disso. Nós fizemos vários pedidos, eu andei pesquisando como se faz a manutenção lá em Limeira, São José do Rio Preto. Então, comprou-se algumas máquinas, que é um rolo compactador para melhorar, principalmente onde passam os ônibus, né? Então, estradas rurais é o foco agora da nossa manutenção. Vamos ver agora como é que fica. Temos máquina, temos pedra, temos material, pessoal. Então, planejar, porque se não fizer agora, o povo vai sofrer no período de chuvas. E como é que o produtor rural tem feito com os seus produtos, né? Porque ele está vendendo esses produtos onde? Pediu-se uma época aí para que as pessoas pudessem comprar esses produtos da roça direto do produtor.
né, que nós tivéssemos um local para isso. Há essa ideia de criar esse ambiente? Sim, essa é a nossa vontade. Primeiro que um dia se crie a Secretaria da Agricultura, uma indicação que nós fizemos, não precisa começar com a Secretaria, talvez uma diretoria, tem iniciativas assim, em vários setores, várias secretarias da Prefeitura, para atender essa demanda, né? Hoje nós não temos aí quantificado quantos produtores, o que se produz, né? Nós precisamos recuperar essa vocação agrícola de São José dos Campos. Foi uma bacia leiteira muito grande, né? Hoje temos produtores aí de banana, né? Lá na região norte, né? Produto de banana, tem hortaliças, né? Então, 2/3 dos territórios de São José é rural, né? E eles comercializam esses produtos onde? Então, essa é a dificuldade. Alguns mandam, né, para fora, mas é muito pouco que produz aqui. Apenas 5% daquilo que é consumido realmente vem aqui de São José dos Campos. Mas falta incentivo? Falta incentivo, falta apoio, falta esclarecimento, falta formação. Eu sugeri até um curso aí do empreendedor rural, do gestor rural. Esse tempo atrás, tinha um comerciante que precisava de hortaliças, né? E tinha um pessoal que produz até aqui no Jardim das Indústrias, né? Então, eu compro, mas eu quero todo mês, todo dia. Eu não consigo fazer isso. Então, falta uma gestão. 70% do que se consome aqui dos produtos hortifruti e granjeiro em São José dos Campos vem do Cinturão Verde de Mogi. 70%. 25% vem das cidades vizinhas e sul de Minas. Pouso Alegre, principalmente, ali tem várias cooperativas. Apenas 5% é produzido aqui. Olha, temos um campo muito grande, então esse é o foco. Piscicultura, por exemplo, nós queremos incentivar agora a piscicultura. Tem a apicultura, produtores de queijo tem bastante aqui, mel. A ideia nossa é ter o selo, né, que certifique isso. Estou uma conversa com a Univap agora. Enfim, tem muito chão para fazer, muita coisa, muito serviço. Estava conversando aqui nos bastidores e ele estava dizendo aí sobre vários projetos que ele apresentou na Câmara Municipal, projetos interessantes. Conta aí pra gente esse projeto. Tem alguns projetos que poderão ser colocados em prática logo, outros vão demorar um pouco mais, né? Um deles, que é do mundo rural, que é a questão da municipalização das escolas estaduais rurais. São 3 escolas, né? No Bengalar, no Turvo e também no Bom Sucesso. São 150 crianças, né, de 1 ao 9º ano, ao 5º ano, que a gente percebe que não tem aquele rendimento no processo de alfabetização. Não por culpa do professor, é uma série de condições, né? Então, o nosso pedido é que se construa como se fez lá em São Francisco Xavier, onde tinha 7 ou 8 escolas rurais, fecharam todas e foi construída uma escola para as crianças. Então, o nosso pedido é que se faça isso, mesmo porque nós estamos numa cidade tecnológica e não dá para admitir ainda série muito seriada, uma classe muito seriada, onde tem um professor e tenha 3 alunos no primeiro ano, mais 3 no segundo e mais 2 no terceiro. Então, está bem encaminhado esse projeto. Nós fizemos um pedido para se fazer estudos, né? Essa é a ideia. E asfaltar 2 ou 3 estados aí na zona rural. E o que mais nós temos aí? Nós queremos também uma escola agrícola, né? Uma escola agrícola que nós queremos. Alguns dos nossos projetos foram aprovados aí, que é a questão do dia do voluntariado, né? Dia do voluntariado. Tem aí 3 leis com relação às vans, né? Aos alternativos, né? Que a gente fala, né? Que permite, então, a divulgação atrás, né? A propaganda atrás e dentro. Mas o mais importante é a aprovação é uma lei que permite os permissionários das vans utilizarem um novo sistema, mais um sistema de cobrança, né? Agora é só o dinheiro, mas pode entrar com bilhetagem eletrônica e digital. O que eles estão fazendo? Tem uma empresa aí, então espera que logo possa o morador de São José dos Campos, o munícipe, ter também através das vans, na integração vans com vans, não vai ser o Vale Transporte, porque é uma outra lei, né? Mas que ele possa ter uma tecnologia embarcada, ele entrar e ter acesso à internet e poder pagar a sua passagem através de uma forma digital, ou QR Code, ou uma senha de um aplicativo. Eu falei sobre uma cooperativa dos produtores rurais. Passa essa ideia também, é discutida essa ideia? Sim, essa ideia é fundamental. Se a gente quer que cresça alguma coisa na área da
produção rural tem que passar pelo cooperativismo. Essa é a única forma que a gente vê para crescer essa área. Tenho falado com Paulo Palmeira, já que conhece bastante essa área, e nós estamos trazendo gente que conhece desse assunto para dar formação. No sul do país, isto é muito mais avançado. Nós estamos carentes. Mesmo porque quando a merenda escolar, que tem mais de 2 milhões para oferecer para produtores da agricultura familiar, né, na questão de merenda escolar, muito pouco se apresenta porque não tem as entidades prontas para oferecer os produtos aqui em São José dos Campos. Então vem gente de outros estados, inclusive. Como é que era São José dos Campos, vereador José Dimas, quando a Ruana tomou aquele susto que o senhor falou que deixaria o sacerdócio para essa São José dos Campos, que o senhor hoje é vereador e vice-presidente de uma Câmara Municipal? Olha, naquela época, em 2003, né, a Ruana eu já conhecia, porque todo mundo fala da Ruana que enfeitava a cidade, as escolas, ela foi secretária da Educação. E quando eu fui trabalhar, conheci o Eduardo Cury, o Emanuel, e aí eu entendi que era o servidor público, que muito contente, né, uma surpresa agradável, saber da seriedade que tem o servidor público comandado por Emanuel Fernandes e toda a sua equipe. E a Ruana veio em seguida quando o Eduardo Cury saiu para ser candidato. Então, trabalhar com a Ruana foi fantástico, aprendizado. Uma pessoa muito, muito séria, dá muita liberdade, me deu uma liberdade, me chamou para as reuniões dos vereadores, dos secretários, já foi me dando muito serviço, né? Então, trabalhar com a Ruana e com o Emanuel foi um aprendizado. No primeiro dia que eu fui agradecer o Emanuel pela oportunidade de trabalho, ele falou: Padreco, aqui nós trabalhamos por resultados. Então, eu percebi que é um governo sério, né? E naquela época estava tudo começando, eu vi aquela Fundo Vale ser construída, né? Eu vi os bairros, as organizações, depois mesmo lá a questão da Sabesp. O Eduardo Cury pegou e continuou o que o Emanuel fez, né? O Emanuel preparou. Eu acho que a grande sacada do Emanuel foi colocar um gestor de contratos em cada secretaria para tomar conta do din-din. E com o Liberato, então, que ficou lá 16 anos, então quando você controla a parte financeira, o importante não é quanto ganha, mas como se gasta. Um projeto nosso também é educação financeira nas escolas. Depois que eu deixei o sacerdócio, eu percebi que precisava dessa educação financeira. E o Emanuel Fernandes fez esse controle, controlou o caixa, deu credibilidade à prefeitura, e o Cury veio, então, fez os grandes desafios, né? O parque tecnológico, depois a licitação do transporte público, a aquisição do Vicentino Aranha e o IPLAN, né? Como eram 10 anos aí, então eu aprendi muito com esses, e com o Felício também agora, né? Então a minha escola, Emanuel, Cury e Felício, eu tenho que agradecer a Deus por tê-los como um espelho. E tem ciência de que nós estamos aqui numa cidade nova, né? Porque é a cidade da tecnologia, né? Nós tivemos um bate-papo esses dias com o prefeito Felício Ramute, e ele disse que há uma São José dos Campos dentro da São José dos Campos, né? Uma São José moderna. E você faz parte disso porque tem participado de reuniões. E o que mais tem por vir por aí? Muita coisa boa. Eu digo que essa aprovação da lei de zoneamento, que ela não é só a aprovação da lei, ela é fruto do quê? De um trabalho de mais de 2 anos, que é oriundo de estudo, de seminários e de oficinas, que gerou o plano diretor. O plano diretor que deu as diretrizes macro, né, para a confecção e a construção da lei de zoneamento. Então, eu digo que daqui uns 10, 20 anos, para estourar, São José dos Campos vai ser exemplo para o Brasil em muito. Está preparada para crescer e para mostrar. Talvez que eu possa só ajustar um pouco, porque quando tem muita tecnologia, né, muita informação, muita coisa vindo, construção pela cidade toda, a linha verde que vem aí, o novo sistema de transporte público coletivo que será aprovado, não vamos falar mais Vale Transporte, vamos falar em Vale Mobilidade, o cara pode entrar no ônibus, descer, pegar a van, pegar o táxi, pegar o Uber 99, enfim. Então, toda essa modernidade, né, as cidades inteligentes, né, a inteligência das coisas, a inteligência artificial, a indústria 4.0, todas essas formas de viver é interessante, mas não podemos esquecer o ser humano. Bom, a política não é uma profissão, claro, naturalmente. Mas o senhor tem prazer de desenvolver e trabalhar nessa política? Eu tenho prazer porque esse grupo que começou lá atrás, de fazer as coisas do jeito certo, de seriedade, de compromisso com as coisas certas, então isso me dá gosto. Isso eu trouxe do berço com os meus pais,
Isso eu levei no seminário e aprendi mais ainda. Isso a minha fé, a minha religião me ensina. Então, eu aqui como vereador e trabalhando num governo como isso facilita a gente colocar as coisas certas. Então, não tem bife escondido, não tem jeitinho, né? E não tem coisa de uma pessoa só, é um grupo, né? É um grupo que faz a coisa acontecer. Então, eu fico contente, já estou completando meus 60 anos, então alguma coisinha eu estou podendo ajudar ainda. E muitos falam que o vereador José Dimas é o vereador da região norte. Não é bem assim, não. O senhor é vereador da cidade de São José dos Campos, né? Eu não sei, eu sou a favor do voto distrital para deputado, né? Mas para o vereador fica difícil o voto distrital, porque tem muitos vereadores que têm os seus segmentos, né? Segmentos até de igreja, segmentos de classe, de grupos, né? Que faz um trabalho interessante hoje com a saúde, com o esporte, né? Mas da região norte porque eu trabalhei. Mas na verdade, metade dos meus votos estão na região central de São José dos Campos. Conhecer um pouquinho mais o vereador José Dimas nesse nosso Pense Nisso. O que São José dos Campos representa para o senhor? Olha, é um porto seguro, é uma segurança que eu tenho de ver pessoas, rever história, e quando você tem história, você tem amigos, você tem segurança. Então, São José dos Campos, para mim, não tem jeito de falar da minha história sem falar de São José. Uma pergunta óbvia, né? Sua religião? A minha religião é católica, apostólica, romana. E o time do coração? Puxa vida, você falar o time, eu torcia muito, sabe quem? Porque é o meu pai, né? São Paulo Futebol Clube. Se você perguntar quem é o time, eu vou falar quem que é? Valdir Pérez, Serginho, São Paulo Futebol Clube. Tá. Bom, como vereador, um vereador respeitabilíssimo aqui na cidade, né? Como sacerdote também muito respeitado. Agora, e o Zé Dimas na cozinha, como é que é? Eu acho que não chega a zero, mas já fui bom de fazer umas panquecas, um arroz, um feijão, se apertar alguma coisa eu faço. Mas nesse momento eu tô até pretendendo, quando tiver mais tempo, aprender um pouco mais, né? Agora a Silvia tem os pais lá na zona rural e a gente tem ido muito para a zona rural, então agora estou melhorando, estou até plantando algumas coisinhas, né? Para aprender um pouco a fazer uma comida mais saudável. Vou voltar para a cozinha. Qual o seu hobby? Olha, leitura. Gosto de ler bastante, gosto de assistir alguns filmes, gosto de ler. O senhor gosta de viajar? Viajar também. Sempre tem alguns planos para viagem e eu, a Silvia, a gente sempre nós fazemos nossos ajustes e planos. Tem algumas viagens aqui, a próxima a gente quer ir para Jerusalém. Então conta para a gente uma viagem marcante. Portugal eu fui 2 vezes para Portugal, né? Mas a última que eu fui foi fora de série. Foi exatamente no dia 13 de maio de 2017. Então, a gente contando as histórias lá, a gente vê... Deus tem um projeto muito especial para cada um de nós, né? Além de Portugal, eu visitei Santa Catarina, né? Então, Pomerode é uma cidade que eu recomendo. Imaginemos se o senhor tivesse que deixar São José dos Campos, qual cidade que o senhor escolheria para morar? Santana, eu vou dizer, né? Brincadeira. Eu escolheria Pomerode, lá em Santa Catarina. Já conversa, a gente fala. Aliás, tem uma ideia de pegar nossa casa, alugar e começar a morar 6 meses em cada região, né? Você sair um pouco. Isso é um pouco dos planos da gente para um dia. Duas coisas que a gente quer fazer: viajar um pouco e escrever um livro. Tem um país do mundo que o senhor gostaria de conhecer? Olha, eu gostaria de conhecer, já falei, né, Jerusalém, né? Mas não tem especificamente algum país para conhecer. Não tenho assim. Gostaria de conhecer muitos, vários, mas... Tem algum ídolo? Não tem uma pessoa. Eu sempre inspiro Jesus Cristo, né? Então, mas não é ídolo. Sempre quando eu tenho alguma dificuldade, algum parâmetro, algum espelho, eu vejo o que ele faria, o que ele fez. Ou pessoas que o seguiram, né? Então, e sempre tem gente, né? Eu costumo, fique perto das pessoas que são mais exigentes que você, né? Que ele está no patamar, olhe para a pessoa que... Então, eu tenho algumas pessoas que viveram, por exemplo, Manuel Fernandes é uma pessoa que eu gosto muito e sempre procuro, o próprio Eduardo Cury, Padre Faria, que eu sempre admiro aí, e tem outras pessoas que falam e tem uma mensagem bacana que eu também sempre gosto de ler e ouvir. É a pergunta que eu ia fazer, né? Pessoas marcantes na sua vida, então são esses aí, né? São esses, exatamente. 2 últimas perguntas. O senhor teria aí 10 minutos do seu futuro para trocar por 5 minutos do seu passado.
esses 5 minutos o senhor estaria onde e fazendo o quê? Poxa vida, essa pergunta é fogo, né? Estaria no alpendre lá da casa do tio Adão e da tia Teresa, ouvindo os Carpenters. E uma grande saudade. Eu acho que dos meus pais, né? Acho que isso aí é fantástico, né? Os pais não morrem, estão enterrados dentro da gente, né? E nós sempre seremos, como Freud fala, né? Nós somos devedores aos nossos pais. Por mais que a gente queira agradecer, parabenizar e fazer homenagem, dar presente, sempre seremos devedores, porque eles nos deram a vida, ensinamento, virtudes. Então, sou muito grato a Odila e ao seu João. Zé Dima, muito obrigado pela Obrigado participação no nosso programa de hoje. Foi uma entrevista maravilhosa, conhecemos um pouco mais aí do nosso vereador, do ex-sacerdote, José Dimas, aqui no nosso Pense Nisso. Esperamos tê-lo aqui mais vezes. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Um abraço a todos. É isso aí. O programa Pense Nisso hoje conversou com o vereador José Dimas, ele que é vice-presidente da Câmara Municipal, é líder do prefeito Felício Ramute, candidato para a próxima eleição, com certeza, não é? E tem feito um trabalho maravilhoso por São José dos Campos, principalmente aqui na nossa área rural. Então, ele foi o entrevistado de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E amanhã estaremos de volta com mais um entrevistado importante como ele e um assunto tão importante como esse que foi abordado hoje aqui nesse nosso Pense Nisso. Muito obrigado e até a próxima.